de 2015. Está aqui o desenho dos três. Então vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Seriam os arcanos associados à vibração do ano de 2015. Então hoje o tarô representaria a mola mestra da nossa atividade, né? Porque tudo se associa. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que às vezes eu percebo muito, né? Tem, assim, quando você pega de repente algumas linhas do saber, você pega a astrologia não batendo com o tarô não batendo com a Kabbalah e etc. Eu considero um tremendo erro, e às vezes isso parte de um profissional específico. Por quê? Porque as três têm que convergir. Não existe essa história de que Kabbalah é melhor que tarô é melhor que astrologia e etc. Nada a ver. São linhas de conhecimento que convergem, que falam a mesma linguagem, porém em roupagens diferentes, mas que vão chegar a um destino final comum. Então, sempre quando eu falo aqui nas minhas atividades dessas consciências, vamos chamá-las assim, ou arquétipos, nunca eu vou divergir algo que eu falei aqui com outra ciência, outro caminho do saber, que eu vou falar depois. Então tem que existir uma convergência. Seria a mesma coisa que a gente falar assim, o budismo é melhor que o cristianismo, o cristianismo é melhor que o islamismo. Eu acho que isso é uma tremenda uma loucura, uma furada, né? Então é a mesma coisa aqui. Então quando eu coloco essas linhas de reflexão, vamos colocar assim, eu sempre procuro ter uma convergência em relação a elas. Quer ver um exemplo? Fiz uma atividade a semana passada que falava da astrologia e os signos de 2015. Primeiro ponto é que o ano de 2015, na minha reflexão, ele é regido por Marte. Então tem um planeta que rege. Então o regente de 2015 é Marte. Esse aqui é o símbolozinho de Marte. Existe uma sequência, né, que comprova isso se você pega as linhas do saber, né, que fazem com que o ano de 2015, mas que ano que é esse? Não é o ano profano. O ano profano é o ano de 31/12 a 1/1. Isso é calendário gregoriano, esquece que é a maior furada. Existe uma energia renovadora aí? Existe porque nós trabalhamos isso. E o ser humano, ele é o mandante da evolução agora. Ele é o mandante da evolução. Então, se a gente já trabalha esse ciclo de renovação com essa virada do ano profano, não tenha dúvidas que já existe uma forcinha. Então eu vou dar o meu ponto. Quer ver como é que eu vejo isso? O Ano Novo Real, ele sempre começa dia 20 e 21 de março, que a gente chama de Ano Novo Astrológico. Esse é o Ano Novo Real, para mim. Aí você fala, você fala que é o Ano Novo Real para você porque ele é astrológico. Não. Porque nessa data, o Sol, ele adentra no signo de Áries. Esse é o símbolo de Áries. Que quando o pessoal quer ver quando é o Ano Novo Astrológico Real, isso você vê os canais, a mídia divulgando. Agora ingressa aqui o outono na hora tal, eles não dão até a hora certinho. Isso é astronômico. É um fenômeno astronômico. Porque o Sol entrou a 0 grau, 0 minuto e 0 segundo de Áries. Então isso faz aqui no hemisfério sul a entrada do outono, o equinócio de outono, e no hemisfério norte é o equinócio da primavera. E por que Áries é escolhido? Porque hoje nós somos conhecidos nos anais da sabedoria das idades como a etapa evolutiva conhecida como Ária ou Ariana. Todos nós somos arianos. Como assim arianos? Antes de nós, quem existiam? Os Atlantes. Então, quando a Atlântida começa o seu declínio e começa uma nova etapa evolutiva, essa etapa evolutiva que é a nossa é chamada de arianos. Aí você falou, quando que isso começou? 1 milhão de anos atrás, na meseta do Pamir, próximo àquela região norte da Índia, ali, noroeste da Índia. Então ali inicia um novo tipo de ser humano após o grande dilúvio, que inicia esse novo renascer da humanidade. Que nós, como complexão física, somos completamente diferentes dos Atlantes. Os Atlantes eram mais altos, eram completamente diferentes de nós.
eles tinham uma tez mais amarelada, mais avermelhada, não eram como nós não, né? Quer ver exemplo, os índios. Só que não os índios baixinhos. Esse é o final que já misturou, nós temos, na época mesmo, eles eram bem grandes, mais de 2 metros de altura, né? Dariam belos jogadores de basquete hoje, né? Então, esses seres, esses atlantes, né? Eles saem do contexto evolutivo e começam lá. Agora vem a chave. A era vigente era a era de Áries, há 1 milhão de anos atrás. Então, o primeiro passo, ou o início dessa humanidade nova, começa sobre os auspícios de Áries. Aí que começam várias teogonias, tradições, civilizações e etc. Aquela coisa do Cordeiro de Deus. Não fala isso no cristianismo? Fala ou não fala? Cordeiro de Deus, quem é? O Áries. Áries, como aquele que se imola, que vem para iniciar, trazer a renovação. Você pega caminhos lá na Índia, você pega os mistérios de Ram está ligado à parte de Áries, que está ligado à força de fogo, caminhos do saber, Aryavarta e etc. Tudo descendente disso aqui. Então, o ano novo real, que vai trazer os auspícios de Marte como regente 2015, 20 de março de 2015. Então essas técnicas que vocês possivelmente aprendem hoje comigo, vocês apliquem mais a partir dessa data, que terá uma funcionalidade melhor. Na minha visão é assim, quer ver? Você tem a virada aqui, ó. Você tem o ano que a gente está agora trabalhando, é o ano de Júpiter ainda, que vai até essa data aí, até 19 de março de 2015. Então você tem o início dele, que foi em 20/3 de 2014. Aí você tem a data da virada do Ano Novo Profano, 31/12. Na minha visão, o que acontece? Marte começa em 20/3 de 2015. Aqui não fica então os 3 meses a partir dessa data até chegar aqui? Para mim, esses 3 meses é um momento de transbordo de experiências, transbordo, ou, poderíamos dizer assim, transbordo ou adequação da energia nova que chega. E o brasileiro é mestre nisso, né? Ele só começa a encarar o ano depois do carnaval, né? Não somos assim? Porque esses 3 meses representam esse transbordinho, Júpiter passando o bastão para Marte. E quando chega essa data, Júpiter falou, tô fora, vou descansar agora, tô de férias, volto só depois, e entra a energia de Marte. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Agora, o que a gente vai trabalhar? As associações. Vamos fazer as associações para vocês entenderem por que esses arcanos. Deixa eu acender a luz aqui. E a gente volta. Depois, quando a gente falar dos arcanos, eu apago de novo. Então, o regente de 2015, conforme eu expliquei para vocês, é Marte. Regente de 2015, já dei a data, 20/3, sem encontrar o transbordo, é Marte. Quando nós nos apoiamos na astrologia, para compreender essas forças, na astrologia, Marte é o regente ou o maestro de 2 signos. Então ele rege 2 signos. Vai ser formada a trindade aí agora. Marte rege o próprio signo de Áries, que é um signo importantíssimo para o ano de 2015, e ele rege o signo de Escorpião. Então esses 2 signos, eles dão suporte, ou eles colunam a energia de Marte. Então vamos compreender como ocorre essa manifestação. Então você pode dizer que Marte, ele é a base da torre que você pode desenhar para o ano de 2015. Vamos colocar aqui, 2015. E ele tem como apoio e sustentáculo esses 2 signos. Esse aqui é o símbolo de Áries, esse aqui é o símbolo de Áries, e esse aqui é o símbolo de Escorpião. São os 2 signos regidos. Quando a gente trabalha esse tipo de força, a gente compreende o seguinte,
Eu aprendi, segundo os meus estudos, que os planetas eles têm assim uma importância maior na análise astrológica do que os signos. Por que que os planetas têm uma importância maior? Eles que regem os signos e não o contrário. Então você poderia dizer que os signos são subordinados aos planetas. Ou seja, quer ver um exemplo? Se você olha para o céu, vocês já pegaram um dia estrelado? Alguém já teve essa sorte? Acho que já, né? Ou foi quando você caiu e você viu estrela? Não, você já pegou um dia estrelado, não pegou? Uma noite de estrelado é bom, né? Olha a besteira que eu estou falando. Uma noite estrelada, não pegou uma noite estrelada? Não tem milhares de estrelas? Todas essas estrelas, quando você pega e você dividi-las todas, elas estão subordinadas a um planeta. Então um planeta traz muitas ligações com várias estrelas que são subordinadas a eles. E as constelações, ou signos, ou égide zodiacais, não são estrelas? Então elas são subordinadas a eles. E vou explicar por que esse sentido oculto. Quando a gente olha o céu, ele é análogo ao ser humano. Vamos supor, tem muita estrela. Vamos supor, aqui está exatamente ao contrário. Faz de conta que é o negativo do céu aqui. Você tem essa força aqui das estrelas. E essa força aqui das estrelas do céu, existe um local por onde todos os planetas trafegam. E eles sempre passam no mesmo lugar. Os astrônomos chamam esse lugar, ou esse caminho nas estrelas, que os planetas passam, de eclíptica. Ou, na forma mais antiga de escrever, eclíptica. Então todos passam aqui. O Sol, Mercúrio, Lua. Nenhum planeta sai, só Plutão, que traz uma especialidade, ele sai um pouquinho. Por isso que ele saiu como designação de planeta na astronomia. Já ouviram falar nisso? Que Plutão foi reduzido a, o que, não sei, planeta não, coitado, né? Já virou um hobbit, né? O Plutão, né? Então tá aqui. Então todos os planetas eles passam sempre no mesmo lugar. Esse mesmo lugar que é eclíptica, o que ele é? Ela é a coluna vertebral do eterno, vamos dizer assim. Do eterno ou do grande arquiteto do universo, ou Deus. Então quando existe aquela coisa de a gente olhar o céu e a gente falar assim, nossa, que maravilha, todo mundo tem sua estrela guia, como esse universo é grande. Então esse caminhar dos planetas por essa eclíptica, na verdade representam a mesma analogia nossa do ser humano, que nós temos a nossa coluna é a eclíptica. E os planetas que ali passam, o que são? São os nossos 7 chakras, ou os nossos 7 centros de força. Agora, quer ver eu comprovar isso para vocês? Não está cheio de estrela aqui, junto com os planetas que passam aqui? Vocês já viram o ser humano, quantos centros de força ele tem na acupuntura? Aqui, aperta ali, são essas centenas, milhares de estrelas que estão em nós. Então nós somos um céu. Nós somos um céu. Então, assim como nós estamos evoluindo, o grande arquiteto do universo, Deus, evolui também com as nossas realizações. É isso que eles esperam. Essa coisa da gente ficar aguardando salvadores, messias, vão vir, esquece. A gente tem que fazer também, para o trabalho deles valerem a pena. Esse é o jogo duplo. Então, esses planetas aqui, eles acabam fazendo uma semelhança do quê? Desse símbolo aqui que a gente conhece, que é o quê? O caduceu de Mercúrio. Como se o caduceu fosse a eclíptica e as serpentes que se enroscam nele são os planetas que estão caminhando nesse lugar do céu, né? Então é a mesma analogia. Então, nesse caso, a cura ou a elevação de consciência representado ao próprio caduceu, que você tem o caduceu da medicina, de Asclépio ou Esculápio, né? É o mesmo ponto disso aqui. Então, quando a gente pensa nisso aqui, a gente precisa entender. Os planetas, eles governam as estrelas. Os planetas são os dirigentes das estrelas e das constelações. Então, os planetas representam os anjos. Aí que vem aquela associação de Sol ligado a Micael. Todo mundo já deve ter ouvido falar nisso. Lua ligada a Gabriel. Então, cada um dos anjos se associam a dos planetas. O anjo regente desse ano, quem é? Samael. Samael, que está ligado a um arcano também, a energia dele. Por isso que eu coloquei, eu estou falando tudo isso por quê? Por isso que eu coloquei o planeta aqui como a parte
de cima da torre ligada aos signos. Então, tendo compreendido isso, o que a gente pode dizer? Que nós temos a parte correspondente ao espírito ou causa ligado à energia de Marte, como regente de 2015. Quando a gente fala desta realidade aqui dos signos, os signos representam o que nós poderíamos chamar de alma. Espírito é diferente de alma. E essa alma representa, no caso, o quê? A lei. Causa a lei, quem que vem depois? O defeito, né? Não, defeito. Onde que está? Está aqui em nós. Que somos regidos por essa energia, ou o corpo disso. Então, Marte é o espírito ou a causa, os signos, a alma, ligado à lei, ou à parte real do aperfeiçoamento. É aí que a gente vai fazer análise com os arcanos. O aperfeiçoamento. E o próprio ser humano, imerso nessa trindade, ele é o quê? Ele representa o corpo ou o efeito dessa força. Agora, quer ver eu provar como ele é trino? O ser humano é dividido em cabeça, tronco e membros. E o ser humano é formado, digo para vocês, por um espírito, uma alma e o próprio corpo, a densidade que veicula isso. Quer ver vocês entenderem isso agora? Vamos entender as energias de baixo agora. Quando você trabalha a energia de Marte, você está se associando, vamos dizer assim, à energia causal do ano. Eu prefiro falar causal do que espiritual, mas é a mesma coisa. Então o que seria energia causal? Quando você se apoiar no arcano, que está ligado a Marte, daqui a pouco eu faço associação, isso eu quero que vocês entendam. Eu não gosto de passar uma coisa sem explicar ela direitinho. Eu gosto de explicar ela direitinho. Então quando você entra na energia causal do ano, representa o quê? Tudo que nós fazemos na nossa vida, que nós temos como retorno energético ou consciencial, é algo que nós causamos. A gente tem o péssimo hábito do quê? De culpar sempre os outros por causa dos nossos fracassos, das coisas que não deram certo, mas eu asseguro, se chegou a você como um desafio, é porque você ocasionou isso. Então todas as energias no seu sentido causal, para você obter um êxito ou uma convergência com o que você quer, trabalha a energia da força de Marte, que Marte, em relação aos arcanos, nesse ano, está ligado ao arcano 11, a força, que eu já vou explicar mais essa correlação. Arcano 11, a força. Que aí eu já digo para você, como tudo está na polaridade, não na polaridade aqui, mas na polaridade quando o ser humano capta essa energia. Tanto a energia de Marte pode ser força, como também pode ser o quê? Qual é o antônimo de força? Fraqueza. Então é um ano que, na minha visão, segundo as forças dos arcanos, é um ano que muita gente vai sucumbir na fraqueza, por falta de coragem, por falta da energia de Marte como uma energia causadora. Então quando a pessoa perceber que ela não consegue causar, o que ela vai fazer? Ela vai se sentir fraca, vai se sentir sem realização, vai se sentir sem poder de fazer a coisa. Agora que vem o outro lado também da polaridade. Aí quando ela vê que ela ficou um tempão sem conseguir fazer, o que ela vai fazer? Vai querer sair que nem uma desembestada fazendo tudo. Aí é um exagero de energia também, que é um erro grande. Então Marte representa isso. Mas agora vamos lá. O apoio dessa energia causal está nessa energia anímica. O que é anímica? Anímica é de ânima, de alma, que está ligada aos dois signos do zodíaco. Vamos entender o que é alma. A alma é o local de aprimoramento do ser humano. Então seria o ponto intermediário entre a energia causal e o mundo do efeito. Vou repetir. A energia causal é que nem a energia do espírito. Então ela seria como se fosse uma luz, um sol. Entre o ser humano manifestado como um corpo físico e essa energia solar tem um manto. Esse manto é a alma,
que dependendo da densidade dela, vai passar pouca energia solar. Estão pegando a dica? Dependendo da sutilização dela, o que acontece? A energia solar passa. E aí o que acontece? O corpo se ilumina. Então, pegando a dica, esse é o trabalho dos arcanos. Vou fazer até um desenho aqui para vocês. Vamos lá. E esse mistério está aqui nesses dois signos, que estão associados a esses dois arcanos. Está certinho a representação aqui e ali. Ó. Eu já vou passar para vocês. Primeiro vamos entender esse contexto de alma. É assim, ó. O Sol aqui, vamos colocar ele assim. Ó. O Sol, na verdade, ele é um apoio físico de um Sol espiritual, que a gente utiliza em várias sociedades, teogonias e culturas, esse símbolo aqui. Então esse é o Sol físico, que é o apoio desse Sol espiritual, que está escondido por detrás desse aqui. Escondido porque a gente não tem condição de ver. Não confundam com essas coisas que o pessoal fica falando aí de Nibiru, Hercólobos. Já ouviram falar nisso, né? O segundo, até música. Quando o segundo Sol chegar. Já pensou? Vai chegar um outro Sol? Já acabou tudo o dia que isso não tem sentido. Isso é um Sol espiritual, que na verdade ele se unifica com esse, quando nós formos anjos. Quando a gente falecer, o que a gente vai fazer? A gente vai furar o Sol aqui. Mas a gente fura o Sol por quê? A gente fura porque a gente se conecta à fonte novamente. Jesus fez isso, Buda fez isso, Krishna fez isso. Quando ele saiu da onde? Do planeta Terra. Quando uma alma ela é muito densa, ela não consegue ultrapassar os limites da translação da Lua ao redor do planeta Terra. Ela é pesada. Então ela fica só nessas imediações aqui, ela recapitula um pouquinho da vida passada dela e volta para cá. Aí nasce corintiano, brincadeira, né? Brincadeira. Nada contra time. Né? Mas sabe por que eu não gosto do Corinthians? Não é do Corinthians. É porque quando o corintiano ganha um jogo, principalmente campeonato, ninguém dorme 2, 3 dias, uma semana, de tanto que festeja, faz fala, né? Pô, meu, né? E por aí vai. Não é muito Corinthians. Tem pessoas que torcem para o Corinthians maravilhosas. Né? Aí seguindo aí, ó. Então, quando a pessoa é mais evoluída, ó, entre o Sol e a Terra, você tem 2 planetas, Mercúrio e Vênus. Quem conhece um pouquinho de astronomia sabe disso. E a Terra vem depois com a Lua ao redor dela. Se a alma é mais evoluída, ela é mais sutil. Estão entendendo isso? Então ela rompe as barreiras do transbordo lunar. Aí ela pode chegar até essa região aqui. Ó. Seriam as almas intermediárias, sabe, aquelas pessoas do bem. Então são pessoas que recolhem esses atributos mercurianos e venusianos que aqui estão. Na verdade, aqui existe, quer ver eu provar para vocês? Nesses 2 planetas, vocês já ouviram falar que esses 2 planetas estão entre a órbita aqui? É só pesquisar um pouquinho de astronomia. Se você pegar Mercúrio, ele é Hermes, não é Hermes? Na teogonia grega, não é? Se você pegar Vênus, quem é? A Afrodite. Junta os 2, Hermes e Afrodite. Quem é que dá? Hermafrodita. Só que não é o hermafrodita terreno, é o hermafrodita divino, que é o anjo ou o andrógeno. Entenderam o sentido do segredo? Do porquê esses 2 planetas estão aqui? E eles representam esse filtro. Agora olha que interessante, se a alma é mais evoluída, ela consegue chegar até aqui. Ela absorve esse padrão do ser humano do futuro, que é o andrógeno, e depois reencarna de novo na Terra. Agora olha se a pessoa é um Cristo ou um Buda, o que ela faz? Ela ultrapassa até isso aqui, que a alma dela é mais sutil ainda, depurada, limpa, maravilhosa. Não existe peso para ela conduzir para o mundo celeste. Ela fura esse Sol. Furando esse Sol, onde que ela vai? Para este Sol oculto. Esse Sol oculto, você pode dizer nas teogonias, Shambhala, Shangri-La, já viram falar nesses nomes? É para cá que eles vão. Ó. E a referência terrena, agora é outro segredo, né? Que eu aprendi ali com o professor Henrique, meu biose, né? A mesma referência celeste que você tem disso aqui, você tem aqui, ó, no interior da nossa Terra. Ó. Interior da nossa Terra. Então, quando você adentra aqui, na verdade, se adentra aqui também. Seria como se fosse, imagina a consciência desse ser, um teletransporte daqui para cá imediatamente. Pum! Esses são os mistérios que você pode dizer que envolvem
um Melquisedeque celeste, como também um rei Melquisedeque terreno. Pegou a diferença? Você tem os dois. Porque é a mesma coisa, você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Porque o novo sol vai estar aqui. Mas por que esse cara está enrolando tanta linguiça? Não é linguiça, não. Agora vocês vão entender o segredo.